Abra sua Bíblia junto comigo, nós vamos ler na NVT. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 19, e no versículo 28. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 19, versículo 28. Você que trouxe sua Bíblia física, seu aplicativo, abra aí junto comigo, ou acompanhe com a gente no telão, que diz assim: Jesus sabia que sua missão havia terminado e, para cumprir as Escrituras, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre e colocaram na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-la, Jesus disse: está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o seu espírito. Depois de prová-la, Jesus disse: tetelestai, está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o espírito. Nessa noite, gostaria de expor aspectos importantes do evento que mudou o mundo. Alguns aspectos importantes e relembrarmos exatamente isso. Talvez alguns elementos que vou trazer nessa noite você não conheça, mas 98% do que eu vou falar você já sabe. Mas a gente precisa relembrar. A gente precisa voltar àquele tempo onde nós queríamos saber tudo sobre Jesus. Você lembra do primeiro amor? Você lembra quando você aceitou Jesus naquela segunda, terça, quarta, quinta ou sexta? Sábado ou domingo, não sei se foi numa igreja que você foi correndo à frente, se rendeu, ou se foi numa casa, se foi numa vigília, se foi num culto. Mas você lembra daquele dia? Você lembra daquela primeira semana? Você lembra como você era empolgado? Eu quero te relembrar sobre aspectos fundamentais do evento que mudou o mundo. O cumprimento da profecia de Isaías 53. Isaías profetizou cerca de 730, 740 anos antes de Cristo, e ele disse isso. Abra para mim, por favor, Isaías 53, e essa leitura vai ser um pouquinho mais longa, com 12 versículos, e eu quero que você acompanhe comigo, para nós construirmos juntos aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou seu braço forte, meu servo cresceu em sua presença como o tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele, desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Aleluia. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, e no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo.
não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso e colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando porém sua vida foi entregue como oferta pelo pecado, terá muitos descendentes, amém? Terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir, tudo que resultar de sua angústia ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, amém? Aleluia. Pois ele levará sobre si o pecado deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. 700 e alguns anos antes de Cristo. Nessa introdução, permitam-me relembrar os 10 últimos eventos antes da morte de Cristo. E eu escolhi a partir do momento em que Judas negocia a entrega de Jesus, negocia a traição que ele faria a Jesus. Judas então é procurado pelos fariseus, pelos mestres da lei, pelos representantes do Sinédrio, e lhe oferecem 30 moedas de prata. Repita comigo: 30 moedas de prata. E Judas diz: aquele a quem eu beijar, é esse que vocês devem prender. Depois disso acontece a última ceia, e Jesus já identifica quem o trairia. Ele já fala na frente de todo mundo e gera aquele climão terrível. Há alguém entre nós que vai me trair. Depois disso, Jesus avisa Pedro que antes que o galo cantasse, 3 vezes Pedro o negaria. E o quarto evento é um momento onde Jesus pega seus discípulos e sobe ao Getsemane. E quando ele chega no Getsemane, ele se separa dos seus discípulos e vai orar sozinho. E quando ele está lá orando sozinho, acontece uma das narrativas mais incríveis dos evangelhos. E acontece um dos momentos de mais tensão física e psicológica de Jesus, onde, segundo as escrituras, ele começa a suar gotas de sangue, um estresse absoluto. Então ele ora ao Pai dizendo: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Quando ele ora dessa forma, ele não estava com medo da morte, porque o meu Jesus não era um covarde. Quando ele ora desse jeito, ele não estava com medo dos açoites, porque o meu Jesus não era covarde. Quando ele ora desse jeito, ele enxergava o Pai, e ele sabia que todos os nossos pecados cairiam sobre ele, e ele provaria o cálice da ira divina, a separação do Filho com o Pai. Então ele ora: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Quando ele ora desse jeito, eu consigo imaginar o inferno todo empolgado. Eu consigo imaginar o inferno empolgado, porque o plano da salvação acabaria ali, mas não, tem uma vírgula. Então ele diz: mas seja feita a tua vontade acima de todas as coisas. Saindo do Getsemane, Jesus é preso, é beijado por Judas e é preso. Ele é levado perante o Sinédrio, numa sessão presidida pelo sumo sacerdote Caifás. E lá eles o interrogam, lá eles o desprezam, lá eles o humilham. Fora dali, Pedro o negava 3 vezes. E Judas
se suicidava. Jesus é levado então, depois do Sinédrio, até Pôncio Pilatos, o governador, para ser julgado diante do povo. E como era de costume na Páscoa, eles libertavam um prisioneiro. Pôncio Pilatos então identifica que Jesus não tem culpa alguma. Ele, por obviedade, diz: vou trazer Jesus junto com um salteador, um assassino conhecido chamado Barrabás. Vou colocar um do lado do outro e com certeza Jesus será libertado. Pilatos então faz isso, coloca Jesus e Barrabás na frente do povo, pergunta quem o povo queria libertar, e o povo diz: soltem Barrabás e prendam esse homem, matem esse homem, crucifiquem esse homem. Os soldados então o pegam, o colocam numa coluna com as mãos presas, e Jesus começa a ser açoitado para cumprir Isaías 53. Mas ele não estava só apanhando uma surra qualquer, ele não estava simplesmente sendo açoitado. O açoite que estava sendo usado é um tipo de açoite chamado azorrague. Ele é um pedaço de madeira de aproximadamente 15 centímetros. Nesse pedaço de madeira são presas diversas tiras de couro, e nas pontas dessas tiras tem pedaços de ferro ou ossos. E cada chicotada que o meu Jesus tomava, cada açoite que o meu Jesus tomava, o sangue vertia e pedaços de carne eram retirados. Não satisfeitos, eles tecem uma coroa de espinhos e colocam sobre a sua cabeça. Colocam um caniço na sua mão como se fosse um cetro e zombam dele dizendo: não és tu o rei dos judeus? Oh, não é você que é o rei? Eles tiram o cetro da mão de Jesus e batem na cabeça dele. E vão batendo na cabeça dele até que os espinhos entrem na parte superior e o sangue começa a jorrar e a descer sobre os seus olhos. Entregam então a cruz. E como ele já tinha apanhado bastante, já tinha perdido muito sangue, ele carrega a cruz por alguns metros e cai. Eles obrigam então um homem chamado Simão, de Cirene, ou Simão Cirineu, a ajudar a carregar a cruz até o Gólgota, o Monte Caveira. Chegando lá, eles deitam Jesus sobre a cruz, ainda no chão. Tomam em suas mãos os cravos ou os pregos que mediam aproximadamente 12,5 centímetros. E não é esse prego que a gente conhece. Os cravos usados, eles eram num formato quadrado, que tinha uma ponta fina e começava a ficar mais largo. Prenderam primeiro a mão direita, e não foi no centro da mão, porque não seguraria. Foi logo abaixo do polegar, mais ou menos aqui, que seguraria o peso do corpo. Prendem a mão direita, depois prendem a mão esquerda. Colocam o pé direito em cima do pé esquerdo e cravam o pé de Jesus na cruz com um só cravo. É essa cara mesmo que eu quero que você faça. Quando a cruz foi levantada,
houve rasgamento de nervos, de carne. E o peso da cabeça comprimia a parte torácica, gerando asfixia. A perda de sangue provavelmente levou a uma diminuição ou ausência de oxigênio no cérebro e subsequente insuficiência cardíaca e respiratória. Em Marcos capítulo 15, verso 25, afirma que a crucificação ocorreu na hora terceira, 3 horas da tarde, e que a morte ocorreu na hora nona. Aliás, na hora terceira, 9 da manhã, a crucificação ocorreu, e a morte de Jesus ocorreu na hora nona, 3 horas da tarde. Então conta comigo, são 6 horas de agonia e sofrimento sem parar. Quando nós temos notícias que nós lemos no jornal, ouvimos na TV, séries e filmes, de alguém que, por uma eventualidade, doa órgão para alguém, é tão bonito. E se eventualmente essa pessoa, que não é muito comum, sabe quem doou, essa pessoa fica eternamente grata à pessoa que basicamente lhe deu a chance de viver de novo. Quando alguém morre e seus órgãos são doados, também da mesma forma, raras vezes as pessoas sabem quem doou, mas quando sabem, agradecem a família eternamente, contam para todo mundo o que aconteceu e o nome de quem lhe deu a possibilidade de viver de novo. Mas eu e você esquecemos de contar para o mundo que quem nos deu a vida foi Jesus Cristo, nosso Salvador. A gente tem vergonha de contar para as pessoas que foi Ele quem derramou o seu sangue na cruz para nos salvar. A gente tem vergonha de contar que eu tenho vida porque Ele me deu vida. Se eu respiro é porque Ele perdeu o ar. Se eu estou aqui é porque Ele não esteve mais aqui. Se eu estou aqui é pela sua graça, sua misericórdia, o seu favor infalível, a sua graça escandalosa sobre a minha vida. Aleluia. Dada essa introdução, eu também queria relembrar as 7 últimas palavras de Cristo na cruz. Enquanto Ele estava sendo achincalhado pelos soldados romanos, Ele olha para eles e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Demonstrando o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia sobre aqueles soldados, Ele diz: Pai, perdoa-lhes. Não deixe que o meu sangue caia sobre eles, eles estão cumprindo ordens. A segunda expressão de Jesus é quando Ele está crucificado e ao lado direito tem um salteador e ao lado esquerdo tem outro salteador. Um dos salteadores aproveita a oportunidade, não conhecia Jesus, apenas de ouvir falar, então ele diz: Ei, mestre, eu preciso aproveitar essa oportunidade porque a minha vida já foi. Então, lembre-se de mim quando chegares no teu reino. Jesus, com amor e misericórdia, passando por náuseas e asfixia, Ele olha para o lado e diz: ainda hoje estará comigo no paraíso. Durante toda a agonia da cruz, Ele olha para baixo e vê Maria, sua mãe, e vê João, o apóstolo amado, esse inclusive que fez essa narrativa. Ele olha e diz: mulher, eis aí o teu filho. E a quarta expressão: ei jovem, eis aí a tua mãe. Ele estava querendo dizer: João, cuida da minha mãe, por favor. Cuida dela. A partir de agora ela é a tua mãe. No momento de agonia, Ele olha para o céu, e aí vem a quinta expressão de Jesus na cruz, quando Ele diz, em aramaico:
Eloi, Eloi, lema sabachthani. Ele já experimentava o cálice que ele tinha tanto medo lá no Getsemane. Então ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Ele sente naquele momento a separação do filho com o pai. Então ele pede água. Eu tenho sede. Não satisfeitos com toda a agressividade, com toda a violência, eles ainda querem zombar de Jesus. Então encharcam uma esponja com vinagre, colocam na ponta de um caniço e levam até a boca dele. E quando ele prova, ele diz o tema da mensagem dessa noite: Tetelestai, está consumado. E a última expressão de Jesus na cruz é: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. Essa expressão na língua portuguesa é a tradução de um único vocábulo grego, tetelestai. E essa palavra apresenta lições importantes e amplia o nosso entendimento sobre o uso dela por Jesus naquele momento da cruz. Em primeiro lugar, tetelestai era a palavra utilizada para a conclusão de uma tarefa. Quando um pai dava uma ordem a um filho para realizar alguma tarefa, e quando o filho a concluía, ele chegava para o pai e dizia: Pai, tetelestai, eu terminei a tarefa, eu concluí a obra que você confiou a mim. E então quando ele diz tetelestai, ele olha para o pai e diz: Pai, eu cumpri a tarefa. A minha tarefa de vir como o Salvador, de dar a vida pelas ovelhas e salvar o povo do pecado. Eu cumpri a tarefa de vir como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que não julga o mundo, mas que o mundo fosse salvo por mim. Eu cumpri a tarefa de reconciliar o homem com Deus, como substituto e fiador, e assumir o lugar de todos os seres humanos, para que eles tivessem vida. Eu cumpri a tarefa de ser feito pecado por aqueles todos que estavam assistindo ele. E agradou o Pai moê-lo, agradou o Pai que ele fosse achincalhado, que ele fosse zombado, para que a graça fosse manifestada sobre as nossas vidas. A tarefa foi cumprida. Ele cumpriu cabalmente a sua missão, e por isso, antes de render o espírito, ele bradou: Tetelestai, a tarefa está cumprida. Em segundo lugar, tetelestai era a palavra utilizada para a quitação de uma dívida. Quando o indivíduo comprava um bem, uma propriedade, e quitava a dívida, um selo era colocado sobre o documento com a palavra tetelestai. Eu tenho uma mensagem de Deus para você nessa noite. A partir de hoje, não deixe o inferno, o inimigo, dizer que você deve alguma coisa. Não deixe o inimigo te tomar como culpado. Ele já tomou sobre si todas as nossas culpas. Ele já tomou sobre si todas as nossas dores. Não deixe o inferno dizer que você não tem mais jeito. Não deixe o inferno dizer, entrar na sua mente e dizer: viu, você já pecou tanto, você já fez tanta coisa errada, não tem mais jeito para você, não tem mais solução para você. Nesta noite eu digo para você: tetelestai, a dívida foi paga, ele já pagou o preço na cruz. Não tem culpa, não tem condenação, não há nada sobre a tua vida, porque tetelestai, está consumado. Ele vive e está aqui nessa noite. Aplauda o nome dele, glorifica ele nessa noite, exalte, celebre, a dívida foi paga. Não há débito pendente,
você não deve nada para ninguém, a dívida já foi paga. Ele olha para o Pai, na agonia da cruz, e diz: Pai, a dívida foi paga, não há mais débito. O Jonathan não deve mais nada, a Deia não deve mais nada, o Márcio não deve mais nada, a dívida foi paga. Ele pagou todo o preço do nosso resgate. Ele comprou com sangue os que procedem de toda tribo, língua, povos e nações. E Ele nos resgatou, não com ouro, não com prata, não com dólar. Ele nos resgatou, foi com sangue vertido na cruz. Nossa salvação não é alcançada por mérito humano, não há nada que eu possa fazer ou deixar de fazer para ser salvo. Ele já fez tudo. Não há sacrifício que eu possa oferecer que me permita levar a salvação. Ele já foi o Cordeiro vivo que foi sacrificado e moído por nós na cruz. Sendo sacerdote perfeito, ofereceu um sacrifício perfeito para nos aperfeiçoar em Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando Cristo vitoriosamente bradou do topo da cruz, Tetelestai, Ele estava nos assegurando que estamos justificados. Você sabe o que é justificado? É quando aquele que tem pecado, aquele que tem dívida, aquele que tem débitos, é tornado justo, é tornado limpo. Você foi limpo, você foi justificado pela cruz. Pela cruz Ele nos libertou, pela cruz Ele pagou a nossa dívida, pela cruz Ele nos reconectou com o Pai, e é por isso que nós podemos celebrar nessa noite. Podemos ter paz com Deus em relação ao passado, acesso à graça em relação ao presente, e expectativa da glória em relação ao futuro. O seu passado não define quem você é. O que você fez ou deixou de fazer não define quem você é. A graça te alcançou. Se eventualmente a tua vida não está assim tão bem com Deus no presente, a graça dele está aqui nessa noite para te alcançar e transformar a sua vida. E essa mesma graça é que gera a expectativa da glória em relação ao futuro. Nós não somos daqui, nós não vamos ficar aqui. Tem uma glória para nós, nos esperando ao lado dele. Amém? Você acredita nisso? Por fim, Tetelestai era a palavra utilizada para a posse de direito e de fato de uma propriedade. Quando alguém comprava uma propriedade, ele recebia uma escritura registrada com um selo, e nesse selo estava escrito Tetelestai. Então Jesus, olhando para o céu, ele diz: Pai, todos são propriedade minha. Eu comprei com sangue, eu comprei com meu sangue. Tetelestai são propriedades minhas. E agora, Pai, eu quero levar para morar comigo ao seu lado. Quando Cristo bradou altissonantemente na cruz, Tetelestai, Ele estava dizendo que todo aquele que nele crê pode desfrutar plenamente de uma vida eterna com Ele. Não acaba aqui, as dores vão cessar aqui, o canto vai cessar aqui, mas um dia nós cantaremos juntos, nessa noite aqui, junto com o pastor Everton. Foi só um ensaio, porque um dia nós chegaremos diante dele, nos juntaremos com os anjos e vamos cantar: Santo, 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 é o Cordeiro que morreu, Santo, 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 é o Cordeiro que foi morto, mas reviveu. Tu és santo, tu és digno, e a vida eterna nos espera. Se você acredita nisso, celebre nessa noite, adore nessa noite. Tetelestai. Irmãos, o céu não é uma promessa vaga.
mas uma esperança segura. Não podemos viver como mendigos na terra, pois já temos uma herança imaculada no céu, amém? Glória a Deus. Tetelestai, está consumado. Romanos, capítulo 5. Versículo 20, diz assim, Romanos capítulo 5, verso 20, diz assim: a lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Em outras versões vai dizer, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse termo é muito interessante porque ele fala sobre uma abundância. Abundância é algo cheio, completo. Uma vida abundantemente de pecado, mas onde abundou o pecado, transbordou a graça. Aleluia. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador. Tetelestai, está consumado. E a expressão seguinte, a última expressão de Jesus na cruz é quando ele diz: Pai, eu entrego o meu espírito. Cristo morreu na sexta-feira às 15 horas da tarde. O véu rasgou. E quando o véu rasga, o céu fica preto. Jesus dava um recado às nações dizendo: agora não precisa mais de sacerdote. Porque como é que acontecia? As pessoas chegavam até o sacerdote com a sua ovelha, com o seu cordeiro, com o seu cabrito, qualquer animal, levava um animal saudável e perfeito para que ele fosse sacrificado em expiação dos pecados. O sacerdote pegava então o animal e entrava pelo véu para o Santo dos Santos, e lá ele prestava o sacrifício. Quando o véu rasga de cima a baixo, Jesus diz: vocês não precisam mais esperar para entrar no Santo dos Santos. Vocês têm acesso liberado ao Santo dos Santos a partir de agora. A partir de agora o sacrifício já foi feito, não é mais necessário sacrifício. A partir de agora não é mais necessário sacrifício nenhum, porque o sacrifício já foi feito. Cristo já foi moído na cruz pelos seus pecados. A partir de agora você tem acesso garantido no Santo dos Santos, para chegar diante dele, colocar o seu coração e a sua alma diante dele e dizer: Pai, eu estou aqui, entrego diante de ti a minha vida, o meu pecado, a minha culpa já foi levada por Cristo. Irmãos, nós vivemos dias trabalhosos e dias em que muitas pessoas vêm à igreja por vir. Nós vivemos dias difíceis. E na reunião com os nossos líderes na sexta-feira, falava sobre isso. Quando você ajuda, quando você aconselha, quando você apoia, você ora pela pessoa, você coloca as mãos sobre ela, você aconselha, você ensina. No domingo, chega na sexta-feira, você abre o Instagram,
E o cara está virado no chapéu velho de novo. Nós vivemos dias em que o amor está frio, em que o temor está cada vez mais escasso. E eu preciso falar isso nessa noite. Jesus não morreu em vão por você. Há uma promessa sobre a sua vida, há um selo sobre a sua vida. Não importa onde você esteja, a voz do Espírito Santo vai te alcançar. O som da balada pode estar o mais alto que for, Deus vai bradar no seu ouvido e vai dizer: o seu lugar não é aqui. Você pode estar o mais louco que for, do álcool ou das drogas, o som do Espírito Santo vai bradar no seu ouvido e vai dizer: eu te amo e não desisti de você. Você pode estar se sentindo o pior ser humano do mundo, no momento mais difícil da sua vida. O Senhor Jesus vai entrar no seu quarto e vai recolher as lágrimas que pingam no seu travesseiro, na angústia infalível da sua alma, e vai dizer: só eu posso preencher o vazio do seu coração. Um vazio que o álcool não vai preencher, um vazio que as drogas não vai preencher, um vazio que o sexo livre não vai preencher. Esse vazio só pode ser preenchido pela graça e pela presença do Senhor Jesus Cristo. O acesso entre o homem e Deus a partir do véu rasgado foi restabelecido. Aquela aliança que foi quebrada lá no Gênesis, nesse momento é restabelecida, e Jesus como elo entre o homem e Deus. Como diz em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, quando ele diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Ele deu a sua vida para comprar a liberdade de todos. Ele deu a sua vida para comprar a liberdade. Nós estávamos definidos à morte, ao inferno e à escravidão eterna, mas Ele comprou a nossa liberdade, amém? Ah, pastor, mas como você disse eu sou livre? Olha que paradoxo importante. Como é que você diz que eu sou livre se eu não posso fazer tudo o que eu quero? A liberdade é exatamente escolher aquilo que você pode fazer, aquilo que você quer fazer, e aquele que agrada o seu Pai que está no céu. Isso é liberdade. Ficar escravo de alguma coisa, isso o mundo chama de liberdade, nós chamamos de escravidão. Liberdade é estar na casa do Pai, poder escolher aquilo que faz e agradar a Ele com a nossa vida, com a nossa família, e estar no culto celebrando diante dEle, celebrar diante dEle dentro da minha casa, no meu trabalho, no meio da minha família, celebrar a Ele, porque nós fomos aleluia, a bateria não suportou a pressão. Tetelestai para a bateria, está consumado. O elo entre o homem e Deus foi restabelecido. Jesus morre na sexta-feira, mas hoje é domingo, amém? Sabe o que acontece no domingo? Você sabe o que acontece no domingo? Eu não gosto de fazer isso, mas eu vou ter que fazer. Sabe a pessoa que está do teu lado, você pergunta para ela: você sabe o que acontece no domingo? Aleluia. Você sabe o que acontece no domingo? Jesus ressuscitou. Aleluia. Jesus ressuscitou. Não, você não entendeu.
Sabe o que acontece no domingo? Jesus ressuscitou, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive. Celebre, glorifique, celebre, 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 porque Ele vive. Aleluia, Ele vive. O plano da salvação é perfeito, envolve redenção, mas culmina na vinda de Cristo para buscar a sua igreja. Mas a ressurreição, meus queridos, não foi um capricho de Deus num roteiro da Marvel, onde o herói precisa sair bem no final para que o filme termine perfeito. Não, não. A ressurreição de Cristo estabelece o plano perfeito da humanidade criada em Gênesis. Cristo está vivo. Cristo está vivo. E a ressurreição estabelece de maneira definitiva a vida eterna. Aleluia. Cristo está vivo e vai voltar. Cristo está vivo e vai voltar para buscar a igreja, em que Ele cumpriu a tarefa na cruz, em que Ele determinou, tetelestai, o selo de que a dívida foi paga. A mesma igreja que Ele comprou com seu sangue, Ele vai buscar. E se você espera ansiosamente como eu, fique de pé nessa noite, glorificando a Ele, exaltando a Ele, aplauda o nome dEle nessa noite, e deixe o Espírito Santo de Deus ministrar sobre o seu coração. Ele está vivo e vai buscar a sua igreja, a sua igreja.